Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Eu vou falar de um assunto que muitas vezes você só vê no noticiário, mas que muitas vezes está muito mais perto de você do que você imagina, que é o caso da violência contra as mulheres. E quem vai conversar com a gente hoje é a doutora Luciana Pistori. Tudo bem, doutora Luciana? Tudo bom, Mônica? Boa noite para você e para todos. Eu dei uma lida no assunto e, infelizmente, ao invés de diminuir, tem aumentado, né? O número de casos de violência contra a mulher, não é? E a que se atribui isso? Bom, o principal motivo é que eu acho assim, que as vítimas estão cada vez mais denunciando. Realmente, elas sofrem durante muitos anos calada. Né? Então, às vezes elas demoram muito tempo para procurar ajuda. Então, e com a divulgação, com a melhoria das leis que protegem mais ela, então ela está se sentindo mais segura e está denunciando mais. A violência contra a mulher é algo estrutural, né? Sim. É cultural. Porque assim, a gente vem de uma sociedade patriarcal, onde até 1988, da nova Constituição de 88, o pai era o chefe de família e ele tinha um poder absoluto sobre essa família. Sim, né? Sobre a esposa e sobre os filhos. E sobre os filhos. Aí vem a Constituição que muda isso, mas é difícil tirar do homem, né, isso que está arraigado na nossa sociedade, né? Sim, e ele não quer abrir mão, né? Uhum. Mesmo que a lei diz, olha, você não tem mais esse poder sobre a sua esposa, ele não quer perder esse poder, não quer perder esse controle, né? É típico, né, do homem, então por isso que é tão difícil a gente combater essa violência. Outra coisa que eu li são as estatísticas, que está mais na população de baixa renda e mulheres pretas, a porcentagem é maior. Olha, eu não percebo tanto assim aqui na região. Isso, aqui em Araçatuba não, que é onde eu tenho maior conhecimento, porque eu só trabalhei em Delegacia de Defesa da Mulher aqui nesse município. Então, assim, aqui é bem mesclado. É mesclado. Em nível de Brasil, eu li que 60% eram mulheres pretas, né? Porque geralmente elas têm, você falou, uma faixa etária, né, econômica, às vezes mais menor e nível de escolaridade menor, e os homens também compatíveis a isso, também são mais, assim, são menos estudados, então tem menos conhecimento, então eles acabam partindo mais para agressividade do que uma pessoa de um nível de escolaridade ou financeiro maior. Mas isso não quer dizer que só as pessoas de baixa renda e de baixa escolaridade sofram violência doméstica. Não, elas sofrem mais, mas não são exclusivas, não é exclusividade delas. Tem todas as faixas sociais, inclusive de pessoas muito ricas. Tem vários tipos de violência que quando a gente fala em violência, as pessoas pensam só em agressão física. E não é, né? Não é. A gente fala, tem a violência patrimonial, né? O que seria a violência patrimonial? Por exemplo, ele abusa do dinheiro dela. Por exemplo, muitas vezes ele não trabalha, quem trabalha é ela. E ele que manda no dinheiro. E ela tem que dar todo o dinheiro na mão dele, ele que controla esse dinheiro. Ela não pode comprar o que ela quer. Isso é configurado um abuso. Sim, é uma violência. É uma violência doméstica igual. A violência sexual, a violência psicológica, que até pouco tempo ela não era tipificada no nosso ordenamento, né, no Código Penal, é uma coisa recente. Que é a humilhação. Aquela coisa de menosprezar, acabar com a autoestima dela, diminuir aquelas ofensas diárias. Isso. Imagina, você viver com uma pessoa diariamente te falando que você é gorda, que você é burra, que você não presta pra nada. Então você imagina anos naquilo, com o que não acontece com o psicológico dessa mulher, né? E assim, o mais frequente é o quê? É ameaça e... são os xingamentos, né? Ameaças e as agressões físicas. E as mulheres têm procurado mais? Tem. Como fazer essa denúncia? Bom, há várias maneiras, né? Ela pode ir diretamente procurar a delegacia, ela pode ligar, às vezes é uma situação de urgência, ela pode ligar 190, chamar a polícia militar no local, ela pode fazer denúncia anônima através do número 180, ela pode procurar órgãos, por exemplo, como Centro de Referência da Mulher, CRAS, o CREAS, que eles acabam fazendo o encaminhamento dela para a delegacia, ou para outras, ou mesmo dentro da rede de apoio que o município tem. Então a gente trabalha com essa mulher em vários aspectos. Então, é muito comum a mulher fazer a denúncia e depois ela retirar? Sim, é muito comum. Muito comum.
mais até do que a gente gostaria, né? Mas assim... Na hora, digamos, a mulher fica... ela fica com raiva, tal, vai lá denunciar, depois ela perdoei. Isso, tem duas coisas. Tem esse momento da raiva e às vezes, assim, quando ela descobre uma traição, que aquilo magoa muito, então ela fica com raiva dele. E também tem aquela que realmente ele vai pedir desculpa. Então ela se sente sensibilizada. Aí trata bem por um período. Isso, aí ela acaba voltando, porque na verdade ela gosta, ela ama esse homem. Né? Ele não era assim no começo desse relacionamento. Então para você quebrar esse vínculo afetivo, porque ninguém deixa de amar uma pessoa do dia para a noite. Né? E ele não é mal todos os dias. Né? Ele também tem os momentos bons, os momentos de alegria, os momentos de felicidades. Então isso fica é muito complicado ela deixar esse ciclo, né, vicioso. Na maioria das vezes o alcoolismo tá muito, o alcoolismo e o vício em drogas. O vício em drogas, sim. Extremamente. Essa violência ocorre quando a pessoa está alterada. Sim, a maioria das vezes. A maioria das vezes é assim. Isso. Mas, por exemplo, eu acho que existe muita dificuldade na denúncia. De repente a pessoa tem filhos, depende da renda do marido para sobreviver, né? E aí não tem para onde ir. Existe um lugar para colocar essas mulheres? Sim, nós não temos exatamente uma casa-abrigo aqui, tá? Mas nós fazemos a retirada, o CRM, junto com a Secretaria da Ação Social. Eles às vezes hospedam essa mulher em hotéis, às vezes nós já conseguimos... Mas é fácil conseguir isso? Não é difícil não, Mônica, mas assim, tem que ser assim, durante o dia, horário de expediente, não adianta você chegar num sábado à noite. Não é fácil conseguir esse lugar para ficar. Não, eles conseguem, eles alugam hotéis. E a gente já conseguiu também abrigar em casas-abrigos fora de Araçatuba, em São José do Rio Preto, em outros municípios que tem casa-abrigo, a gente já conseguiu levar. E vai com o filho? Vai com os filhos. Com os filhos. Vai com os filhos. Já conseguimos levar para esses lugares assim, também. É mais difícil porque a pessoa fica longe da família, né? Sim, a gente não fala só marido, filhos. Tem pai, tem mãe, tem irmão, tem... Né? Tem os pais, aí essa família, aí essa família extensiva já fica mais difícil. Mais difícil. E aqui também tem aumentado o número de violência contra as mulheres? Tem. O número de ocorrências tem aumentado. E o feminicídio também? O feminicídio até que tá estável. A gente, assim, não tem um índice tão... Quer dizer, qualquer número, né? Você fala comparando ao Brasil, Isso, né? comparando ao Brasil. Eu acho que qualquer número de feminicídio não deveria ter nenhum, né? Sim. Mas, assim, a gente não tem, em média, 1, 2 ao ano, umas 2, 3 tentativas. Porque não é aquela coisa, assim... A estatística de Brasil, se eu não me engano... Morrem 2 a cada hora, uma coisa assim? Uma coisa assim, não vou afirmar porque, né? É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Alto, né? É uma coisa absurda. Talvez porque o estado de São Paulo... Você acha que o Sudeste é melhor? É um pessoal, que nós falamos, né? Mais instruído, mais assim. Então, é normal a violência ser um pouco menor, né? Um pouco. Que dificuldades a delegacia da mulher mais sofre, mais enfrenta? Em questão de ajudar as vítimas, eu acho que muitas vezes... No seu trabalho no mesmo, meu trabalho, a dificuldade é justamente, às vezes a gente se sente frustrado porque a gente queria ajudá-la, mas às vezes ela não quer, né? Você falou, ela volta atrás. Né? A gente faz encaminhamentos, a gente pede medida protetiva, aí ela vem, não, eu vou dar mais uma chance. E a gente, porque ele vai mudar, e a gente sabe que ele não vai mudar. Isso é muito muito comum. Então, às vezes, a gente fica meio frustrado no trabalho nesse sentido. Eu acho que essa é a nossa maior dificuldade. De resto, não. A gente tem uma boa equipe, funcionários suficientes, uma delegacia bem estruturada. Então, assim, realmente essa relação com a vítima. Porque, às vezes, é difícil você pegar, ela ter confiança, né? Em nós, às vezes, né? Porque ela está muito fragilizada. Então, ela acaba voltando. Então, e às vezes ela inventa mentiras, para ela, acho que ela tem tanta culpa, né, de estar voltando com ele, que ela fica dando justificativas. Elas acham que a culpa é delas, muitas vezes? Sim, elas acham. Algumas acham que se ela fosse uma esposa melhor, uma mãe melhor, ele não precisaria tratá-la daquela maneira. Ninguém merece qualquer tipo de violência física, violência emocional, violência patrimonial. Ninguém merece isso, tá? O seu marido não tem o direito de te encostar a mão.
Não é verdade? Não, não tem. Não tem esse direito. Não tem. De jeito nenhum. Os conflitos têm que ser resolvidos de outras maneiras, né? Não através da violência. Eu, às vezes, quando eu vou dar palestras, eu falo para os homens, né? Falo assim, a sua esposa, ela não é a sua empregada, ela não é a sua filha e ela não é a sua mãe. Então, ela não tem a obrigação de nem essas, assim, a única você que entendeu? então, mas assim, mas ele trata... de limpar, alguma coisa assim, é o que você está pagando. Então, aí eu falei, a empregada, assim, ela não é... respeito mútuo, né? Deve não é verdade? Manter da mesma maneira, mas eu falo assim, ela é a sua companheira. Exato. E trate-a como tal. E... Eu costumo falar isso para eles, e eles não gostam muito, não, quando eu falo assim. Fala assim, ela é a sua companheira, ela existe é a sua esposa. ainda muito na cabeça do homem essa questão de que a mulher é a propriedade dele? Sim. A gente percebe pelas falas, né? E principalmente pelo controle, né? O que é muito característico do agressor, que ele afasta a vítima da família, dos amigos, porque quanto mais sozinha ela tiver, mais dependente dele ela fica, mais controle ele tem. Então ele faz isso, ele cuida, exige o tipo de vestimenta que ela vai usar, com quem ela pode conversar, esse controle de rede social, que ela não pode ter uma rede social só dela, tipo assim, numa página, alguma rede social que só no nome dela, não, tem que ser os dois juntos, ou ele tem que ter a senha, né? Tem tudo isso, desse controle mesmo. Existe algum encaminhamento psicológico para esse homem super possessivo? Aqui, não, tem grupos que fazem, né, algum acompanhamento psicológico, mas nós não temos, assim, como previsto na Lei Maria da Penha, que era para ter um grupo de apoio, como, tipo, Alcoólicos Anônimos, alguma coisa nesse sentido, nós não temos ainda. Já houve estudos para fazer essa implantação mais de uma vez, mas, assim, é um pouco financeiro, por quê? Porque você tem que capacitar as pessoas que vão ministrar. Vai precisar de verba para pagar esses profissionais, espaço. Então barra muito um pouco nisso. Então, um pouco o Estado falha um pouco nisso, então, né? Oferecer esses mecanismos de proteção. Sim. Não é? Existe a lei e tal, mas assim, não existe verba para oferecer um total mecanismo de proteção a essa mulher, ou um apoio a esse homem para que ele... É mais um apoio, porque de resto da proteção tá bem estruturado. Tá bem estruturado, é aquele que você falou, para cuidar da vítima. Agora, para tratar... Mudar a mentalidade do agressor... Não tem. Não, nós estamos sem, por enquanto, aqui na cidade. Por exemplo, medida protetiva. Certo. Aí entra-se com uma medida protetiva. Mas a gente vê que o cara vai lá e fura essa medida protetiva. Ele descumpre. Aí ele pode ser preso em flagrante. Ele pode ser preso, só que na maioria das vezes... Ela liga pra polícia, ele já fugiu, já foi embora. Ou pior, ele já fez o pior. Sim, às vezes pode acontecer. Pode acontecer dele já ter feito o pior. Mas assim, o que acontece? Eles costumam obedecer essa medida protetiva, os homens? Não todos. Nós temos várias ocorrências de descumprimento. Então, o que acontece? Quando há o descumprimento, a gente sempre fala para a vítima registrar o boletim de ocorrência, porque dá para a gente pedir a prisão preventiva dele. E essa prisão preventiva... Quanto tempo fica o agressor preso? Em média. Nossa, depende, varia muito. Depende se já houve alguma condenação. Numa lesão aí, 6 meses, 8 meses... Mas não fica 6 meses, 8 meses. Não, né? Às vezes fica sim. Tá. Fica. E prende muito? Prendemos muito. Flagrante de violência doméstica. O flagrante seria o quê? Eu vou lá, eu faço o boletim de ocorrência, eu tenho que fazer o exame de corpo de delito, tá? Sim, isso não é o flagrante. O flagrante é quando o autor ele é pego acabou de cometer o crime. Ele acabou de ameaçar, mais difícil, né? Não é? É mais difícil, só que você tem flagrante todos os dias. Todos os dias tem flagrante, todos os dias. É feito pelo plantão policial. Geralmente quem atende essas ocorrências é a polícia militar. Então, ele tá batendo, ou ele acabou de ameaçar, ela liga pra polícia, a polícia vai, prende ele, já fica preso na hora. Tá? Fora desse contexto do flagrante. Existe o estupro entre marido e mulher, né? Sim, existe. Às vezes a mulher vai falar assim, não, eu sou obrigada a ter relação com isso, não é obrigada a nada.
Existe estupro entre marido e mulher. Existe, isso é violência, isso é crime. E é crime. É o estupro também. É um estupro também, igual qualquer o outro que é uma pessoa desconhecida, mesma coisa. E então a vítima vai, né, registra o boletim de ocorrência, ela vai ter que passar por exame de corpo de delito e é instaurado o inquérito policial e o respectivo processo que ele vai ser processado ali. Tem a medida protetiva, ele descumpriu, ela vai, retorna à delegacia, registra o BO do descumprimento, é solicitada a prisão preventiva dele. E aí sai o mandado de prisão e ele é preso. Até terminar o processo. Até terminar o processo. Tá. Quer Exato. dizer, constatou a violência, ele vai ser preso. Vai. Aí, quando sai a sentença condenatória também, ele vai preso. Eles ficam muito mais bravos, não ficam? Depois de uma denúncia? Às vezes fica assim. Às vezes eles ficam. A vítima, às vezes, um dos motivos que inibe, às vezes, a vítima de ir na delegacia é justamente isso. Porque ela sabe que ele vai ficar muito mais nervoso e tem medo de que ele faça com ela pior do que ele já vinha fazendo. Exato. Isso acontece muito, né? Isso acontece. Então, elas têm muito medo e realmente tem que ter medo. Só que assim, é o que eu falo, mas você vai ter medo até quando? Né? A gente tem a medida protetiva, às vezes a gente orienta, assim, logo nos primeiros dias, na primeira semana, às vezes não ficar em casa, dorme na casa da mãe, isso, tenta evitar assim, os locais que ele sabe que você vai estar, porque até a poeira baixar um pouco, né? Porque logo no início de separação, tudo é muito complicado, né, Mônica? Os ânimos estão muito exaltados, então é mais difícil. Qual é a porcentagem de mulheres que se arrependem de ter feito a denúncia? É muito grande? Olha, 60%. 60% é o que eu percebo aqui na nossa delegacia. Não querem se separar, né? Ou às vezes, elas até se separaram. Mas, por exemplo, ele mudou, ele não tá mais, ou ele mesmo que não mudou, ele já arranjou outra companheira, já tá, tipo assim, já agredindo outra, ela deixou ela em paz. Então, ela não quer manter aquele processo, porque ela fala assim, não, porque depois vai que depois ele lembra de mim e deixa ele pra lá. Deixa ele pra lá. Então, às vezes, elas desistem também, às vezes, alguns motivos são esses, de que ele deixou ela em paz, então ela não quer mais. Alegam? Muito. Que ela foi pra cima dele. Não, ela que foi pra cima de mim, eu só me defendi, a culpa não foi minha, ela é louca. É sempre assim. Não, ela tem problema psiquiátrico, não é nada disso, ela inventou tudo. Eles, assim, 90% nega tudo. Nega que não foi ele, mesmo tendo testemunha, mesmo com laudo de que ela tá lesionada. Não foi ele? Não, ele não fez nada daquilo. Não. Ela começou. Ela começou muito disso. Eu li também, não sei se isso se aplica a Araçatuba, que havia muito mais violência contra a mulher entre companheiros, né? E que agora, desculpa, gente, estou no final de gripe, e que agora ex-companheiros, né? Tem muita violência de ex-companheiros. Sim. Ex-namorados, assim. Às vezes a separação é até mais ou menos consensual, todo mundo de boa, tal. Ela arranja outro namorado. Nossa, ele fica doido. Aí ele volta a perturbar. Aí ele volta a ameaçar, ele volta a perseguir, porque ele o que eu falo, aquele sentimento de posse. Eu não tenho mais, mas também ninguém pode ter. Ela arranjou outro, não, aí não pode. Né? Aí eles dão a desculpa, geralmente, que tá preocupado com os filhos. É porque eu não conheço esse homem, ela tá colocando outro homem dentro de casa, e a segurança dos meus filhos. Então ele joga que esse é o motivo, né? Então, mas não, na verdade é porque ele não quer perder a posse sobre ela. Nos casos de agressão que eu tenho visto em Araçatuba, muitos são assim, né? De ex-companheiros. Sim, bastante. Né? Vários são de ex-companheiros. E alguns eles não aceitam a Até separação. Até em caso de feminicídio eram ex-companheiros, né? Sim. Aqui que eu vi. Porque, principalmente quando ele percebe que ela está decidida a não voltar com ele. Porque o que acontece? Geralmente esses relacionamentos têm idas e vindas, né? E ele vai, pede desculpa, ela volta. Mas todo mundo tem um limite. Aí quando né, ele percebe Mônica? que não vai dar mais... A hora que ela atingiu o limite dela, que ele percebeu que ela não vai voltar, é aí que geralmente acontece os homicídios. Quantos feminicídios houve aqui em Araçatuba em 2024? Esse ano, eu acho que foram 2. Se eu não me engano. 2 eu tenho certeza. Mas tentativa teve mais? Não, tentativa teve mais. Teve mais, pelo menos umas 3. Ou seja, deu facada e tal, mas não matou. Isso. Né? Poderia ter acontecido. Apesar que eu tô com 2 vítimas queimadas em estado grave, ainda internadas. Não sei se
como é que vai ser evoluir o Estado quadro grave? delas, Eu tô com 2. Que maneira elas foram queimadas? Com álcool. Ele jogou fogo e jogou... Isso, e teou fogo. Nós estamos com 2 internadas em estado grave. Então, foi recentes. Então, a gente não sabemos Aí ainda. não tem o que ele falar, tem? O que eles falaram? Teve um que ele falou assim, que não, que eles, esse último, eles eram moradores de rua, os 2 estavam dormindo na rua, e ela acordou pegando fogo. E ele alegou que um carro passou, uma pessoa desceu, jogou fogo nela e se evadiu. Só que ele deu azar que tinha câmeras de filmagem próximo ao local e filmou o ato e viu que foi ele que Essa tá grave, jogou. tá muito grave. Tá em estado grave. A outra não é moradora de rua? Não, a outra não. A outra foi dentro de casa. Nossa. Então, você falou que ele alegou que não tinha sido ele. Não fui eu. Olha a história que a pessoa... Não, alguém passou. Isso, exatamente. Do nada, sabe? Isso, assim, aí resolvi motivo. botar fogo Isso. na pessoa que eu nunca vi na minha vida, resolvi botar fogo. Mas aí mas tinha câmera e filmou. Estão presos então, esses ele dois? tá preso. Os 2 estão presos. Os 2 estão presos. Meu Deus do céu. Que ponto chega, Nós temos um homicídio que ele tá foragido. Tá foragido. Teve um que, sim, uma moça ali perto do Mufato, que foi esfaqueada. E nesse caso era marido? Era companheiro. Companheiro. Tá. E aí, nesse caso, ele tá com a prisão decretada, mas tá foragido. Ele sumiu da cidade. Mas acha, né? Uma hora acha. Né? Ele tá com a prisão decretada, né? Então sempre é mais fácil de localizar. E a outra tá preso? Tá preso. Quais são os indícios que a mulher deve começar a acender a luz vermelha? A luz vermelha. Sim. O que acontece? Ele começa a controlar ela da seguinte forma. Por exemplo, ela vira e fala que ela quer ir na casa da mãe ou da casa de uma amiga. Ele fala assim, sério, mas eu queria tanto passar o dia com você, ficar juntinho só nós 2, vamos aproveitar o dia. Então é assim, ele vai afastando ela aos poucos. Ele não vai falar assim, ele não chega e fala assim, você não vai, vou te proibir de ir. Não, ele dá um jeito de fazer um programa com ela para ela não ir. Ela vai se afastando das outras pessoas. Isso, aí ela vai se afastando. Então, por exemplo, você trabalha à noite ou faz uma faculdade à noite, estuda à noite e fala assim, não, sabe o que é? Muito perigoso você voltar sozinha. Com esse assalto, eu vou buscar você. Fica tranquila, pra você não correr risco, eu vou. Mas por quê? Porque ele tá indo buscar, pra ela não conversar com ninguém, pra ver o que ela tá fazendo, pra ver quem que são os amigos dela. Então, é uma forma de controle. A gente tem que... Então, assim, a mulher tem que ter um pouco de medo desse marido que começa com esse controle. Muito, quando é muito, você percebe que é um exagero demais, assim, de querer sempre estar muito junto, se preocupar excessivamente. Então, são sinais de alerta, tá? Que a gente percebe. A história, a gente tá namorando, então vamos fazer uma página juntos, só nós 2. E isso começa muito cedo no namoro. E todo início de namoro, a mulher tá apaixonada, né? Tudo é lindo. Então, tudo é lindo. Ela olha aquilo, ela acha que ele é um príncipe encantado. Isso, tá cuidando de mim. Tá cuidando de mim. Aí começa, assim, uma ofensazinha, porque tudo começa devagar, né? Eu gosto de fazer um paralelo com aquela história do sapo, né? Se você pega o sapo e coloca ele, pega uma panela com água quente, joga ele pula. Né? Só que se você esquenta a água com ele dentro, vai cozinhar, ele vai ficar ali. Isso, até ele morrer. Então, a violência doméstica é isso. Ela vai começando devagar e a pessoa não percebe o que está acontecendo. Muitas vezes. Até que chega num ponto. Uma agressão. Isso, mas aí ela já está totalmente dependente, aí ela já está naquele ciclo ali vicioso. Ele pede desculpa da primeira vez, pede desculpa e chega com flores, promete que não vai mais fazer, fica ali, você falou, aquele período bonzinho de novo, e esse ciclo vai indo. E nesse ciclo vicioso a maioria dos casos acontece isso. Sim, na maioria dos casos, que ela vai lá, 60% retira. Dentro desses 60%, há uma grande parte de mulheres que, não, ele melhorou. Isso, ele melhorou. Eu vou dar outra chance pra ele. Isso. Aí dali 1, 2, 3 meses ela volta. Registra outro boletim de ocorrência. Aí ela retira. Nesses casos mais graves, também houve essa de ter ficado ali porque achava que a pessoa ia melhorar? Sim. Também. Aí, nos casos extremos, isso. Eu tô dizendo. Agora sim, o que acontece? Agora, a maioria dos crimes, eles mudaram, teve uma alteração recente, a ação é pública ou judicial, então ela não pode mais retirar a queixa. Antigamente, no caso de ameaça, injúrias, danos, ela poderia. Agora não pode mais.
Então, Em mesmo nenhum caso, nem ameaça, praticamente, injúria, dano, agressão não, física. Injúria pode, agressão não, Física ameaça não, violência ameaça psicológica psicológica não. não. Isso. Então, o que acontece? Às vezes ela vai Violência lá, sexual não. também não, Uhum. mas assim, às vezes ela vai lá e manifesta o desejo de que não quer mais, que não... Só que agora não pode mais. Não é que não pode, ela pode ir lá falar que não quer mais processar ele. Só que o processo continua. Mas o processo continua. Tá? Ah. Ela pode até manifestar a vontade dela de que ela não quer mais. Né? Aí, só que o processo vai continuar da mesma maneira. Isso a partir de quando, doutora? Bom, lesão já faz alguns anos, né? A ameaça foi recente, agora dia 9 de outubro. Ah, agora. Foi recente, isso. Tá. A violência, isso. E a violência psicológica faz alguns meses. Certo. Assim, Quer dizer que, assim, tá se fechando o cerco contra esse homem agressor, né? Sim. Porque antigamente não era prevista a prisão dele no caso de descumprimento da medida protetiva. Agora e ela é inafiançável. Ele não pode nem pagar fiança para sair. Ele fica preso. Não, ele fica preso. Então, realmente, o circo está fechando. Realmente, a gente percebe muita poder público realmente preocupado sensibilizado com isso. E vem alterações legislativas em sentido de combate à violência doméstica. Hoje a gente tem o Ministério da Mulher, não é? Tem, né? Tem em Brasília, tem o Ministério da Mulher. Não se pensava, quando se pensava em ter, né? Isso... Então, eles estão realmente investindo, assim, tanto em legislação quanto em estrutura, órgãos. As mulheres, elas fazem parte, muito embora elas sejam maioria, é como se elas fossem minoria. Porque as mulheres, elas ainda sofrem muito preconceito. Sim. As mulheres ainda, na mesma função, ganham menos que um homem. Sim. Né? Na maioria dos casos das empresas, você vai ver, a mulher na mesma função ganha mesmo que o homem. A mulher ainda é muito discriminada. Sim, porque ela que gera o filho, então ela vai ficar afastada do emprego durante um período de tempo. Então, o filho está doente, ela também tem o direito do atestado médico que estava cuidando do filho em casa. E isso deveria ser assim, em vez de ser visto com muito bom, é visto pelos homens como um problema, né? E esse nosso problema cultural, estrutural, ainda não foi extirpado. Não. Né? A gente ainda sofre muito com isso hoje em dia, né? Porque a mulher, para ela, por exemplo, até 1876, se eu não me engano, a mulher não podia estudar, nada, zero. A gente não votava. Depois, na década de 30, que começou a votar. Isso. Né? Até 1962, como eu disse, a mulher tinha que pedir autorização para o marido para tudo. Então, pensa, gente, 1962. Então, pensa, é muito recente. É recente. E todas as conquistas... Todas foram realmente tomadas praticamente à força por nós. Sim. Porque nada foi dado de graça. Todos os direitos adquiridos pelas mulheres foi por esforço, muita luta das próprias mulheres. Né? Nunca nenhum homem chegou e falou, eu acho que ela tem direito isso. Né? Não existe isso, não foi. Só que a gente foi tem um processo de luta muito grande de várias mulheres. A gente tem que ter essa consciência, não tem... Diferente de um pai, quando ele te dá conselhos, ou quando você está dentro da casa dele, que certas coisas não pode e tal, ele está vendo pro seu bem, né? Às vezes não é pro seu bem. Um pai também pode ser violento e isso também é crime, não é? Sim, a gente pode prever a agressão tá falando aqui de pai contra os filhos também. A gente está falando aqui de marido, mas tem pais agressivos também, violentos. Sim. Pais abusadores. Sim. Né? Então... Tudo isso, isso também tem de denunciar, tem de acabar. Mas nós somos iguais, tá? A gente tem os mesmos direitos, nós temos a mesma inteligência. Nunca se sinta inferiorizada porque você é mulher, porque isso não existe. Não é, doutora? Não, e muito pelo contrário, a gente percebe muito hoje que elas mais que são as mantenedoras do lar, tanto financeiramente quanto que elas que trabalham. Nos programas habitacionais, coloca-se a casa no nome da mulher. Sim, no nome da mulher. Né? Porque o cara vai lá e abandona, que a maioria das vezes... Sim, às vezes arranja outra mulher, larga a maioria, os filhos, larga você tem mas muitos casos na população de baixa renda, que a mulher é a chefe de família. Sim. A mulher ela que sustenta a casa. Ela que sustenta a casa. E muitas vezes o marido tá lá presente, só de presença física, e ela sustenta o marido também. Sim. Né? Conheço muitos casos. E geralmente esses homens que são sustentados pelas esposas, eles têm tendência de ser mais violentos. Por quê? Porque eles sabem que, tipo assim, ela não precisa de nada. De mim pra quê?
Pra Tô nada. nada pra- Ela é independente, ela tem o dinheiro dela, ela consegue se sustentar sozinha, então quer dizer, é muito Não, fácil muito ela largar de mim. Então ele se torna muito mais agressivo e violento muito com mais ela. possessivo, Sim, né? Exato. Exatamente. Ele não, às vezes não trabalha, né? Sim. Muitas vezes ele não trabalha, porque a mulher Ou às trabalha. vezes faz um bico ali, um bico aqui, outro ali, não para emprego nenhum. Não. Já vi, eu tô falando isso porque eu já vi muito. É, Né? não para Acontece emprego. muito. Não bote um homem debaixo das tuas asas pra você sustentar, tá? Porque isso aí não tá certo, não. Não é seu doutor? filho, né? Não é Você teu filho, tem- você tem que exatamente. cuidar Não é teu filho dos- menor ainda, porque depois que fez 18 anos, depois que pode trabalhar, vai trabalhar, tem que se sustentar. Não é, doutora? Verdade. Doutora, muito obrigada Imagina, por ter obrigada a vindo, você, Mônica. por ter nos esclarecido esse assunto tão delicado e que a gente delicado. possa um dia chegar aqui e dizer, está diminuindo. Sim. Ainda não é agora. Não, ainda não. Obrigada. Boa E noite. para vocês um beijo e até a semana que vem com mais um Histórias.